Capítulo 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou a seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva? Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino, daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitava no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto. E sim, que usarás comigo e com a terra em que tens habitado, daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão: Juro. Nada obstante, Abraão repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste lhe haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque: Não sei quem terá feito isso. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: Que significam estas 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão: Receberás de minha mão estas 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para a terra dos filisteus. Plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Capítulo 22. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento,
Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os 2 caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Então do céu pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu à minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Passadas essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz filhos a Naor, irmão de Abraão: Uz, o primogênito, Bus, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quésede, Razo, Pildas, Gidlaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca. Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos: Teba, Gaã, Taás e Maaca. Capítulo 23. Sara viveu 127 anos. Expirou em Quiriate-Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Abraão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois, Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixem-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Het responderam a Abraão dizendo: Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura, para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Het. E lhes falou dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escutem-me, intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo, que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efron, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et. Ele respondeu a Abraão de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Et, a saber, por todos os que entravam pelo portão da cidade. De modo nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo eu lhe dou isso. Sepulte a sua falecida.
Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efrom, na presença do povo da terra, dizendo: Mas se você concorda, escute. Pagarei o preço do campo, aceite-o de mim e sepultarei ali a minha falecida. Efrom respondeu: Meu senhor, escute. Um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão ouviu Efrom dizer isso e pesou-lhe a prata de que este lhe tinha falado na presença dos filhos de Et, a saber, 400 barras de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão na presença dos filhos de Et, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, como propriedade para servir de sepultura. Capítulo 24. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: Ponha a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que irá à minha parentela, e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: Talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Nesse caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: Cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: À sua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do juramento. Entretanto, não leve o meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a sua mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O servo pegou 10 dos camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto a um poço de água. Era de tardinha, a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a quem eu disser: Incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder: Beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. Nisso verei que foste bondoso para com o meu senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre o ombro. A moça era muito bonita, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: Peço que me deixe beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: Beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. Depois de lhe dar de beber, disse: Vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem a observava em silêncio atentamente, para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro pesando 6 gramas e 2 pulseiras, para as mãos dela pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou: Diga-me,
de quem você é filha? Será que na casa de seu pai haveria lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou: Temos palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor, e disse: Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou tudo aos da casa de sua mãe. Capítulo 25. Abraão casou com outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Jocsã gerou Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que teve, deu presentes e, ainda em vida, separou-os de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou em boa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo. Seus filhos Isaque e Ismael sepultaram-no na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente de Manre, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Hete. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, seu filho. Isaque habitava perto de Beer-Lahai-Roi. Estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serva de Sara, deu à luz a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abideel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Tema, Getur, Náfis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael. E estes são os seus nomes, segundo as suas aldeias e os seus acampamentos. 12 príncipes segundo as suas tribos. Os anos da vida de Ismael foram 137. Ele expirou e foi reunido ao seu povo. Habitaram desde Avilá até Sur, que está diante do Egito, na direção de Assur. Ismael estabeleceu-se diante de todos os seus irmãos. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu a oração dele, e Rebeca concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: Se é assim, por que estou eu assim? E foi consultar o Senhor. O Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos, nascidos de você, se dividirão. Um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão. Com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó havia feito um ensopado. Quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: Por favor, me deixe comer um pouco dessa coisa vermelha, pois estou exausto. Portanto, deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: Primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Esaú disse: Estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: Primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu a Esaú pão
e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Capítulo 26. Houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. Por isso Isaque foi a Gerar, procurar Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito. Fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e eu estarei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras. Na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Assim Isaque ficou em Gerar. Quando os homens daquele lugar lhe perguntaram a respeito de sua mulher, ele respondeu: É minha irmã. Ele teve medo de dizer: É minha mulher, pensando que os homens do lugar o matariam por causa de Rebeca, pois ela era muito bonita. Quando Isaque estava morando ali há muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando pela janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaque e disse: É claro que ela é a sua mulher. Como é que você disse: É minha irmã? Isaque respondeu: Porque pensei que poderia ser morto por causa dela. Abimeleque então disse: Que é isso que você nos fez? Fácil teria sido algum de nós deitar-se com a sua mulher, e você teria trazido culpa sobre nós. Abimeleque deu ordem a todo o povo. Isaque semeou naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía ovelhas, bois e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. Por isso taparam todos os poços que os servos do pai de Isaque haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Então Abimeleque disse a Isaque: Saia do meio de nós, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e acampou. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que o seu pai lhes havia dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e acharam água. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também houve contenda. Chamou-o Sitna. Isaque se mudou dali e cavou ainda outro poço. E como por este não contenderam, deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: Porque agora o Senhor nos deu lugar e prosperaremos nesta terra. Dali, Isaque subiu para Berseba, e naquela mesma noite o Senhor lhe apareceu. O Senhor disse: Eu sou o Deus de Abraão, seu pai. Não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque construiu ali um altar, invocou o nome do Senhor e armou sua tenda. Abimeleque foi até Isaque, vindo de Gerar, com seu amigo Alzate e Ficol, comandante do seu exército. Isaque lhes perguntou: Por que vocês vieram até mim, visto que me odeiam e me mandaram embora? Eles responderam: Vimos claramente que o Senhor é com você. Então dissemos: Haja agora um juramento entre nós e você. Façamos uma aliança para que você não nos faça mal, assim como nós não o havemos tocado e só lhe fizemos bem e o deixamos ir em paz. Agora você é abençoado do Senhor. Então Isaque lhes preparou um banquete. No dia seguinte, levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois Isaque os despediu e eles partiram em paz. Nesse mesmo dia, os servos de Isaque vieram e lhe deram notícia sobre o poço que tinham cavado, dizendo: Achamos água. Ao poço Isaque deu o nome de Seba. Por isso até hoje o nome daquela cidade é Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, casou-se com Judite, filha de Beeri, o Eteu, e com Basemate, filha de Elon,
também Eteu. E elas foram amargura de espírito para Isaque e Rebeca. Capítulo 27. Quando Isaque envelheceu e seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Esaú respondeu: Aqui estou. O pai lhe disse: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco. Vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: Ouvi seu pai falar com Esaú, o seu irmão. Ele disse: Traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai, para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: Caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fale. Quem é você, meu filho? Jacó respondeu a seu pai: Sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor ordenou. Levante-se, por favor, sente-se e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaque perguntou a seu filho: Como foi que você conseguiu achar a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Então Isaque disse a Jacó: Chegue mais perto, para que eu o apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho, Esaú, ou não. Jacó se aproximou de Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. Então perguntou: Você é mesmo o meu filho Esaú? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Traga isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho e o abençoe. Jacó a levou até ele e o pai comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaque, seu pai, lhe disse: Venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus lhe dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de vinho. Que povos sirvam você e nações o reverenciem. Que você seja senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. E aconteceu que depois que Isaque abençoou Jacó, e este tinha acabado de sair da presença de seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da sua caçada. Ele também fez uma comida saborosa e a levou ao seu pai, e lhe disse: Levante-se, meu pai, e coma da caça de seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaque, o pai dele, perguntou: Quem é você? Ele respondeu: Sou o seu filho, o seu primogênito, sou Esaú. Isaque estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse:
Mas então quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que você chegasse, e o abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir tais palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: Abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: Seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse: Não é com razão que ele se chama Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. Tirou-me o direito de primogenitura, e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: Então o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eis que o constituí senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele. De trigo e de vinho o supre. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Capítulo 28. Isaque chamou Jacó, e dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim Isaque despediu Jacó, que se foi a Padã-Arã, à casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã-Arã, para tomar de lá esposa para si, e que ao abençoá-lo, lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, havia ido a Padã-Arã, sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã. Esaú foi à casa de Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite. E ao lugar, cidade que antes se chamava Luz, deu o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Capítulo 29. Jacó se pôs a caminho e foi à terra do povo do Oriente. Olhou e viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. Havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço.
davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores: "De onde são vocês, meus irmãos?" Responderam: "Somos de Harã." Perguntou-lhes: "Vocês conhecem Labão, filho de Naor?" Responderam: "Conhecemos." Jacó perguntou ainda: "Ele vai bem?" Eles responderam: "Sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas." Então Jacó disse: "É ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Deem de beber às ovelhas e vão apacentá-las." Mas eles responderam: "Não podemos, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca do poço e demos de beber às ovelhas." Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou-o, beijou-o e o levou para casa. E Jacó contou a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão: "De fato, você é meu osso e minha carne." E Jacó, pelo espaço de 1 mês, permaneceu com ele. Depois Labão disse a Jacó: "Será que por você ser meu parente, deve me servir de graça? Diga-me qual será o seu salário." Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Jacó amava Raquel e disse: "Eu a servirei por 7 anos, por Raquel, sua filha mais nova." Labão respondeu: "É melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique comigo." Assim, por amor a Raquel, Jacó serviu 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então Jacó disse a Labão: "Dê-me a minha mulher, porque já venceu o prazo, para que eu me case com ela." Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Porém, à noite, tomou Lia, sua filha, e a trouxe a Jacó, que se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, para que fosse sua serva. Pela manhã viu que era Lia. Então Jacó disse a Labão: "Que é isso que você me fez? Não foi por Raquel que eu o servi? Por que você me enganou?" Labão respondeu: "Aqui não se faz assim. Não se dá a mais nova antes da mais velha. Complete a semana desta, e também lhe daremos a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você fará comigo." Jacó concordou e completou a semana de Lia. Então Labão lhe deu Raquel, sua filha, por mulher. Labão deu sua serva Bila a Raquel, sua filha, para que fosse sua serva. Jacó se deitou também com Raquel, e a amava mais do que a Lia, e trabalhou com Labão por mais 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Lia concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Ruben, pois disse: "O Senhor atendeu à minha aflição. Agora, certamente, meu marido me amará." Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: "O Senhor ouviu que sou desprezada e me deu também este." Chamou-o Simeão. Concebeu ainda e deu à luz mais um filho e disse: "Agora desta vez, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos." Por isso deu-lhe o nome de Levi. Concebeu ainda e deu à luz um filho e disse: "Desta vez louvarei ao Senhor." Por isso deu-lhe o nome de Judá. E cessou de dar à luz. Capítulo 30. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: "Dê-me filhos, do contrário morrerei." Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: "Será que eu estou no lugar de Deus, que a impediu de ter filhos?" Então Raquel disse:
Eis aqui Bila, minha serva. Tenha relações com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim, Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó se achegou a ela. Bila ficou grávida e deu à luz um filho a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan. Outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz o segundo filho a Jacó. Raquel disse: Com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Por isso, deu ao filho o nome de Naftali. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Lia disse: Afortunada, e deu ao filho o nome de Gade. Depois, Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então, Lia disse: É a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz. E lhe deu o nome de Azer. Nos dias da colheita do trigo, Ruben saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: Dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu: Você acha pouco o fato de ter tomado de mim o marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel respondeu: Ele poderá se achegar com você esta noite, em troca das mandrágoras de seu filho. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse: Esta noite você se achegar-se-á comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite, Jacó se achegou a ela. Deus ouviu Lia. Ela ficou grávida e deu à luz o quinto filho. Então Lia disse: Deus me recompensou porque dei a minha serva ao meu marido. E deu ao filho o nome de Issacar. E Lia engravidou mais uma vez, e deu a Jacó o sexto filho. E disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. E deu ao filho o nome de Zebulon. Depois disso, deu à luz uma filha, e lhe deu o nome de Diná. Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus a ouviu e fez com que ela fosse fecunda. Ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. E lhe deu o nome de José, dizendo: Que o Senhor me dê ainda outro filho. Depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para a minha terra e para a minha parentela. Dê-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelos quais o servi, e partirei, pois o Senhor sabe quanto e como o servi. Labão respondeu: Se me é agradável aos seus olhos, fique comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por sua causa. E acrescentou: Estabeleça o seu salário, e eu o pagarei. Jacó lhe disse: O Senhor sabe como o servi e como cuidou do seu gado comigo. Porque o pouco que o Senhor tinha antes da minha vinda aumentou muito, pois o Senhor o abençoou por minha causa. Agora, quando farei eu alguma coisa por minha própria casa? Labão perguntou: O que devo dar a você? Jacó respondeu: Nada me dará. Se o Senhor fizer por mim o que vou propor, continuarei a apacentar e a cuidar do seu rebanho. Passarei hoje por todo o seu rebanho, separando dele todas as ovelhas salpicadas e malhadas, e todos os cordeiros escuros, e as cabras malhadas e salpicadas. Isso será o meu salário. Assim, a minha honestidade responderá por mim no futuro, quando vier verificar o meu salário. Tudo o que não for salpicado e malhado entre as cabras, e escuro entre os cordeiros, será considerado como furtado por mim. Labão disse: Está bem, seja conforme a sua palavra. Mas naquele mesmo dia, Labão separou os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo o que havia de branco entre elas, e todos os cordeiros escuros, e os entregou aos cuidados de seus filhos. E pôs a distância de 3 dias de caminho entre si e Jacó. E Jacó apacentava o restante do rebanho de Labão. Então Jacó pegou varas verdes de álamo
de aveleira e de plátano, descascou-as em riscas brancas, descobrindo a parte branca das varas. E colocou as varas que havia descascado diante dos rebanhos nos canais de água, nos bebedouros, onde os rebanhos vinham para beber, e elas entravam no cio ao beberem. E os rebanhos se acasalavam diante das varas e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó separava os cordeiros e fazia com que os rebanhos olhassem para os listrados e para todos os escuros do rebanho de Labão. E punha os seus próprios rebanhos à parte, e não os juntava com os de Labão. Sempre que os animais mais fortes entravam no cio, Jacó colocava as varas diante deles, nos canais de água, para que se acasalassem diante das varas. Mas, quando os animais eram fracos, não colocava as varas. Assim, os fracos ficavam para Labão e os fortes para Jacó.